Alguns pacientes jovens e ativos que têm a indicação de fazer uma cirurgia ligamentar no joelho, têm o receio no primeiro momento em operar, primeiro porque no passado a cirurgia do joelho trouxe problemas maiores, complicações maiores, ou porque às vezes eles conhecem um ou outro caso que não deu certo, eles ficam pensando, comigo não vai dar certo. Mas isso não é regra. Você estando com um bom profissional, competente, recomendado, uma pessoa reconhecida, certamente você vai ser bem tratado e, embora exista o risco de complicação, esse paciente tem uma grande chance de retornar bem à atividade esportiva. Em relação à lesão do cruzado anterior, mesmo quando você tem uma parte, um feixe do ligamento que ficou íntegra, você vai fazer a reconstrução do outro feixe, o pós-operatório, a reabilitação, a recuperação é semelhante a se você tivesse feito a reconstrução de todo o ligamento. Então segue os mesmos princípios, os mesmos tempos, os mesmos passos da reabilitação, o que geralmente dura ao redor de 6 meses. Atualmente, na cirurgia ortopédica, existem algumas coisas aí que são as coisas mais recentes, mais inovadoras. Uma delas é a cirurgia assistida por navegação, por computador, que te orienta com um parâmetro externo, que é um computador, a partir de medidas internas da articulação, da região operada, se você está fazendo o procedimento da forma mais adequada para aquele indivíduo. Isso é um fator que está numa fase ainda inicial, que não tem todos os resultados estabelecidos. O outro é o uso de substâncias que podem favorecer uma cicatrização mais rápida, como por exemplo o plasma rico em plaquetas ou a perspectiva futura da célula-tronco, que poderia regenerar mais rápido o tecido, até substituir um tecido. Isso é uma área promissora, tem boas perspectivas, algumas evidências já satisfatórias para algumas aplicações, mas ainda uma coisa em fase de estudo para que se avalie ao longo do tempo. Então não são coisas ainda para se falar, tem que fazer, é a recomendação para todo mundo fazer. O recomendável é que quem está fazendo atividade física, ou vai fazer atividade física, sempre passe por uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação. A pré-participação é no caso do esporte competitivo, mas seria uma forma de avaliação pré-participação onde um médico do esporte, ou um médico bem formado, que seja um clínico, um ortopedista, avalie as condições do indivíduo para saber se não tem fatores predisponentes de lesão. Então, no caso do joelho, se existem desvios, deformidades, lesões prévias, desequilíbrios musculares que possam favorecer uma lesão. E, a partir daí, orientar o nível de atividade que ele deve fazer, como ele deve fazer e se ele tem algum procedimento para melhorar algum déficit que ele tem, algum problema que ele tenha. O curso de hoje foi muito agradável, foi muito interessante, nós tivemos discussões polêmicas e interessantes, mas foi muito enriquecedor. Acho que todo mundo que participou dessa atividade conseguiu pescar alguma coisa para melhorar a sua atuação profissional e conseguiu contribuir com as suas intervenções para que cada um de nós, até os palestrantes, também pudéssemos crescer um pouco na nossa formação profissional.